Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a resolução CONAMA 420 de 2009. Esse vídeo é um reforço da nossa aula síncrona, em que eu falei sobre poluição do solo, valores orientadores de qualidade e as classificações do solo. Então, vamos lá. No que diz respeito às legislações sobre solo, sobretudo poluição de solo, a CONAMA 420 ela é, se não a principal, uma das principais ferramentas legais que nós temos no que diz respeito à qualidade de solo, à avaliação de solo. Ela dispõe sobre os critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece as diretrizes para o gerenciamento ambiental das áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Eu não vou falar sobre todos os artigos, todos os itens que estão nessa resolução. Eu vou dar destaque aos valores orientadores e às classificações de solo. Eu só queria fazer uma menção ao artigo 6º do capítulo 1, porque nele nós temos algumas definições de alguns termos que são bem importantes no nosso estudo de poluição do solo, como, por exemplo, contaminação, perigo, risco, limites de detecção e de quantificação. Mas o nosso foco aqui vai ser falar sobre os valores orientadores de qualidade, VRQ, VP e VI. E o que são eles, né? Eu trago aqui a definição da própria resolução, que diz que, para o valor de referência de qualidade, o VRQ é a concentração de determinada substância que define a qualidade natural do solo. Vamos dar destaque a essa palavra natural, porque ela é bem importante na definição. O valor de prevenção é a concentração limite de uma determinada substância no solo, tal qual ela seja capaz de sustentar as suas funções principais. E por último, temos o valor de investigação, que é a concentração de uma determinada substância no solo, e aqui também pode ser em água subterrânea, né? Acima da qual existem riscos potenciais à saúde humana, aí sejam esses riscos diretos ou indiretos. Então, segundo o CONAMA, nós temos 4 classificações de solo, sendo a classe 1 a menos perigosa e a classe 4 a mais perigosa. Eu montei esse modelo para tentar ilustrar como classificar os solos a partir dos valores orientadores. Então vamos tentar imaginar que o limite que separa a classe 1 da classe 2 vai ser o valor de referência de qualidade. O limite que vai separar a classe 2 da classe 3 vai ser o valor de prevenção. E o limite que vai separar a classe 3 da classe 4 é o valor de investigação. Mais para frente eu vou trazer um exemplo para tentar reforçar mais isso. Isso significa que os solos que possuírem elementos cujas concentrações estiverem abaixo do valor de referência de qualidade são classificados como classe 1. Os solos que possuem elementos cujas concentrações são maiores que o VRQ e menores ou iguais ao VP são classificados em classe 2. Quando as concentrações são maiores que o VP e menores ou iguais ao VI, nós temos a classe 3, e para aqueles solos com as concentrações acima do valor de investigação, acima do VI, nós temos um solo de classe 4. Uma observação importante: as classificações são atribuídas se pelo menos uma substância atender aos requisitos, ou seja, se num solo eu tenho concentração de dois elementos, o elemento 1 ele é classificado como classe 1, mas o elemento 2 ele é classificado em classe 3, a avaliação final desse meu solo vai ser definida em classe 3, sempre a maior classe. Em relação às providências que devem ser tomadas de acordo com cada classificação. Um solo de classe 1 não requer ações. Sobre um solo de classe 2, poderá requerer uma avaliação do órgão ambiental, incluindo a verificação da possibilidade de ocorrência natural de uma substância ou da existência de fontes de poluição, com indicativos de ações preventivas de controle, quando couber, não envolvendo necessariamente uma investigação. Em relação à classe 3, requer a identificação da fonte potencial de contaminação, a avaliação da ocorrência natural da substância, o controle das fontes de contaminação e o monitoramento da qualidade de solo e da água subterrânea. E por último, né, na classe 4, requer as ações estabelecidas no capítulo 4. Então, na resolução, tem um capítulo específico para as ações que devem ser tomadas quando temos um solo de classe 4. Dentro da resolução, nós temos o anexo 2, é a principal tabela que a resolução traz. Então, é aqui que nós obtemos os valores orientadores para solo e para água subterrânea. Essa tabela vai estar dividida em alguns grupos de elementos, de contaminantes, né?
como por exemplo os inorgânicos, onde se encontra a maioria dos metais. Temos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, alguns pesticidas e mais outros grupos. Então, o que essa tabela traz? Na primeira coluna vem o nome da substância e o grupo a qual ela se encaixa. Em seguida temos o número CAS, que é um registro internacional único para cada elemento, para cada substância. E logo após nós temos, de fato, os valores orientadores de qualidade. Então, para solo, os valores vão estar na unidade de miligramas por quilograma de peso seco de solo. Para água subterrânea, essa unidade é em microgramas por litro. Então, falando especificamente agora dos valores, a tabela está dividida entre os valores de referência de qualidade, o VRQ, os valores de prevenção, VP, e os valores de investigação. Quando a gente está falando do VI para solo, nós temos algumas ramificações. Então a gente tem um VI para área agrícola, um VI para área residencial e um VI para uma área industrial. E quando se trata de água subterrânea, nós temos apenas o valor de investigação. Um detalhe importante: para os valores de referência de qualidade, para o VRQ, nós não temos os valores definidos na resolução 420. A gente pode ver que toda a coluna do VRQ está marcada com a letra E. Isso quer dizer que os valores de referência de qualidade eles vão ser definidos pelos estados, não pela CONAMA 420. Ou seja, cada estado vai determinar qual é o valor de referência de qualidade para aquele elemento. Eu vou deixar uma sugestão de leitura justamente sobre os VRQs, sobre os valores de referência de qualidade. Esse é um estudo de uma egressa do nosso curso de toxicologia ambiental, e ela investigou como eram determinados os VRQs nos estados brasileiros. Então, assim, para facilitar o entendimento e a visualização da classificação de solos, eu trouxe um exemplo para tentar explicar detalhadamente como a gente pode classificar um solo de acordo com a resolução CONAMA 420. A partir do estudo de Carvalho, em 2019, foram determinadas as concentrações de mercúrio e selênio em amostras de solo no Cerrado de Minas Gerais. Sabendo que os valores de referência de qualidade para mercúrio e selênio nesse estado são 0,05 e 0,5 mg por quilo de solo, classifique cada amostra de solo de acordo com a resolução 420 de 2009. Então aqui eu trago uma tabela adaptada do artigo, na legenda está o nome do artigo, para quem tiver interesse. Nela nós podemos ver que temos 5 amostras de solo, T1, T2, T3, T4 e T5, e em cada uma dessas amostras de solo nós temos a concentração do elemento, mercúrio e selênio. Então qual é o primeiro passo que a gente vai dar para classificar os solos? A primeira coisa é observar qual a unidade que se encontra o solo que a gente está avaliando. Na resolução 420, todos os elementos eles estão em miligramas por quilo de solo. No artigo que eu trouxe de exemplo, as concentrações estão em microgramas por quilograma de solo. Ou seja, a gente teria que fazer uma conversão de microgramas por quilo de solo para miligramas por quilo de solo. Como a gente faz isso? A gente divide cada valor de concentração por 1000. Como a gente quer sair de um valor menor e ir para um valor maior, a gente quer sair do micrograma para ir para o miligrama, então a gente divide a concentração. Se a gente quisesse fazer o contrário, se a gente tivesse miligrama e quisesse ir para micrograma, por exemplo, aí o processo seria o contrário, a gente multiplicaria por 1000. Então eu montei uma tabela com as conversões. Por exemplo, para a amostra T1, o que era 26 microgramas de mercúrio por quilo de solo passou a ser 0,026 miligramas de mercúrio por quilo de solo. Se a gente pega, por exemplo, a amostra T3, nós tínhamos 45 microgramas de selênio por quilo de solo, agora nós temos 0,045 miligramas de selênio por quilo de solo, e assim sucessivamente. E só então, com os valores convertidos, que a gente pode ir para a tabela para comparar, para determinar se aquele valor está acima, abaixo, igual ao valor orientador. Eu vou classificar cada elemento separadamente e aí no final a gente junta todas as informações que a gente obtém no processo. Para a amostra T1, a gente tem uma concentração de mercúrio no solo de 0,026 mg por quilo, enquanto o valor de referência de qualidade é 0,05, ou seja, o nosso valor na amostra T1 é menor do que o nosso VRQ, nosso valor de referência de qualidade. Para a amostra T2, nós temos 0,017, que é também menor que 0,05, e a nossa amostra T3 também é menor do que o valor de referência de qualidade.
Ou seja, as amostras T1, T2 e T3, todas elas são menores que o valor de referência de qualidade, que o VRQ. Entretanto, quando nós avaliamos as amostras T4 e T5, o cenário muda um pouco. Por quê? Na amostra T4, a gente tem que a nossa concentração de mercúrio no solo é de 0,182 mg por quilo. Quando a gente vai comparar na legislação, a gente vê que esse 0,182 é maior do que 0,05, porém, ele é menor que 0,5. Ou seja, ele está entre o valor de referência de qualidade e o valor de prevenção. Quando a gente compara a amostra T5, a gente tem o mesmo cenário. Então, as amostras T4 e T5 elas são maiores que o valor de referência de qualidade, mas elas são menores que o valor de prevenção. A gente tem um cenário diferente das amostras T1, 2 e 3. Tendo essas informações, a gente pode classificar cada amostra de solo, T1, T2, T3, T4 e T5, em uma classe. Então, voltando para aquele esquema da classificação, nós temos que T1, T2 e T3 são menores que o valor de referência de qualidade. Vamos imaginar que essa linha pontilhada é o que determina a passagem de classe. Lembra que os valores menores que VRQ se enquadram em classe 1. Então, para nossas amostras T1, T2 e T3 são classificadas em classe 1. Já nossas amostras T4 e T5, que são maiores que o valor de referência de qualidade, mas elas são menores que o valor de prevenção, elas se encontram na faixa seguinte, e isso classifica elas como classe 2. Para o selênio, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Então, por exemplo, se eu pegar a amostra T2, que é de 0,042 mg de selênio por quilo de solo, e comparar com a tabela, nós temos que na amostra T2 a concentração está abaixo do valor de referência de qualidade. E isso acontece para todas as outras 4 amostras. Logo, T1, T2, T3, T4 e T5, todas elas são menores que o valor de referência de qualidade. Quando a gente vai para o nosso esquema, a gente percebe que todas elas se encaixam na mesma classe, porque todas elas são menores que o valor de referência de qualidade. Eu montei uma tabela para a gente tentar visualizar tudo que a gente obteve de informação nesse processo. Então, como a gente classificou a amostra T1? A gente viu que para mercúrio, isso se enquadrou em classe 1 e para selênio também. Então, a nossa classificação final vai ser classe 1. Para T2 e T3, acontece exatamente a mesma coisa. Tanto para mercúrio quanto para selênio, o solo dessas amostras foi enquadrado como classe 1. Agora, para as amostras de solo T4 e T5, nós temos uma diferença. Porque para mercúrio, ambos os solos foram classificados em classe 2. Para selênio, foram classificados em classe 1. Então, como a gente procede? A gente volta naquela observação que eu falei que era importante. As classificações são atribuídas se pelo menos uma substância atender aos requisitos. No nosso caso aqui, o mercúrio foi classificado como classe 2 na T4 e na T5, enquanto o selênio foi classificado em classe 1. Para a classificação final do solo, a gente sempre vai pegar a classe mais alta, que é justamente uma medida protetiva para aquele solo. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E qualquer dúvida que ainda tenha ficado, pode entrar em contato comigo. Valeu!